Bom, vamos começar a aula. Lição 3, hoje, vai falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Carmen, quer orar por nós, Carmen? Pela escola bíblica, pela aula? Oro sim. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos um pouco mais da sua palavra. Que os nossos entendimentos sejam abertos, Senhor. Essa riqueza, Pai. Nós te louvamos, Pai, por esse tempo. Nós sabemos que precisamos aprender mais. Ficamos por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então nós vamos falar de missões transculturais. São missões que transcendem as barreiras da cultura, que envolve outras culturas, outros tempos, outras formas de viver. Então, o texto áureo dessa lição é Isaías 49:6. A gente vai falar muito sobre Isaías nessa aula. Então, disse assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para que restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Então, nós somos militantes para a salvação das almas perdidas. Nós somos militantes para que essas almas sejam alcançadas. E, a partir do momento que nós somos militantes, nos tornamos também missionários. Né? Por que não? A leitura diária, segunda-feira, Isaías 42, versos 5 e 7. Que fala os israelitas como servos e testemunhas de Deus. Esse é um texto que vale a pena a gente abrir. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, porque senão ele vai ficar pitão. Esse é um texto que vale a pena a gente ouvir. Abrir e dar uma olhadinha. Isaías. Eu achei que eu já tinha separado aqui, né? Eles mudaram o meu aplicativo aqui da Bíblia, agora eu estou apanhando um pouco para me acostumar com ele. Isaías 42:5. Eu acho que é mais rápido o aplicativo do que eu folhear a Bíblia aqui. Então, vamos lá. Isaías 42, do 5 ao 7. Assim diz o Senhor, seu Deus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Tornei-te-ei pela mão e te guardei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, aqui o Senhor está dizendo que nos faria como mediador de aliança entre ele e o povo. E luz para os gentios, ou seja, seria a iluminação para o caminho daqueles que não conheciam a palavra de Deus, né? Que eram os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que fazem em trevas, os que estão em trevas. Então, aqui, Isaías está nos dizendo que o Senhor nos usaria como missionários. E 43:10 e 43, verso 10, até o 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Repare que na Bíblia está Deus com um D minúsculo. Se formou, e depois de mim nenhum haverá.
eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que antes houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A soberania do Senhor, né? Terça-feira, o texto de Ezequiel 22, 1 ao 5. Que diz que os desvios, a desobediência, idolatrias e pecados morais dos israelitas, isso nós vamos ver mais para frente. Quarta-feira, João 4:42, Jesus de Israel como Salvador do mundo. Quinta-feira, Isaías 45:6, que nós vamos ver também. Profecias de restauração que inclui as nações entre os redimidos. Sexta-feira, 1 Reis 17, 8, 9, 23, 24, nós vamos ver aqui também uma parte dela. Deus em busca de uma pessoa estrangeira por intermédio do profeta Elias. E sábado, Jonas 1, do 1 ao 2, Deus em busca de uma nação por intermédio do profeta Jonas. Deus sempre utilizou os profetas como seus missionários. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver. E aqui, como eu disse, nós vamos falar bastante sobre Isaías, que foi um grande missionário de Deus. Amém? Aliás, o primeiro missionário foi o próprio Deus, né? Porque ele foi até Adão, tomou a iniciativa, né? E fez a promessa. Ele foi o missionário dos missionários, foi o primeiro missionário de tudo. A missão dele foi essa. 1 Reis 17, o verso 8. Leitura bíblica em classe. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Verso 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, aqui estamos falando de 2 missões, né? A primeira missão era de Jonas, de ir, levanta-te e vai até a Sarepta de Sidom, habita ali, que eu vou ordenar uma mulher viúva que te sustentasse. E depois dessas coisas, o filho dessa mulher da dona de casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou no filho dessa moça. Então, houve a missão de ir até Sarepta, houve a missão de também, que Jonas também se incumbiu da missão de ressuscitar o filho dessa mulher, e também depois no texto de Jonas, houve uma missão de Jonas para ir até a Nínive e clamar contra a cidade, porque a sua malícia tinha subido até Deus, e Jonas iria clamar o arrependimento de Nínive, dessa cidade, né? A gente sabe, então. Como a gente está falando aqui desses textos, lembrando que o título principal é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Então, muita gente acha que as missões foram só quando Jesus soltou os 12, que foi só depois
do Antigo Testamento, foi só no Novo Testamento. E aqui, hoje, nessa lição, nós estamos aqui para dizer que não, as missões seguem no Antigo Testamento. Inclusive, como foi dito aqui, Deus foi o primeiro missionário, foi até Adão, tomou a iniciativa, fez a promessa. Então, existe missões no Antigo Testamento. Então, nessa lição, nós temos o propósito de estudar uma perspectiva da missão no Antigo Testamento. Então, vamos ter uma visão diferente no Antigo Testamento. Para isso, a gente vai ter como elementos importantes a nação de Israel, o amor de Deus manifestando a mulher estrangeira, que é a viúva de Sarepta, que Elias encontrou, e o chamado de Deus a Jona para ir em Nínive, como a gente acabou de discutir. Então, assim, nós podemos ver evidências no Antigo Testamento que se tornarão muito claras no Novo a respeito da obra missionária. Então, hoje, o nosso objetivo dessa lição é identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário, demonstrar o amor de Deus para com outras nações, glória a Deus por isso que nós estamos aqui, porque foi graças ao amor de Deus às outras nações que nós podemos viver a palavra, e a palavra não ficou exclusiva para Israel, ela ficou para todos, né? Como foi dito agora há pouco, que o amor de Deus para todas as nações deve ser o mesmo objetivo de todos que militam para a salvação das almas perdidas, lá na verdade prática, a gente viu isso, né? E relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Bom, então vamos lá, introdução. Aí você tem aí no seu caderno aí também, você pode acompanhar. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Então, essa lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, como um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive. E, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, de forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel, como povo escolhido de Deus. Né? Não é muito clara, mas isso não significa que é inexistente. Então, o primeiro tópico, nós vamos falar de Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, Israel foi um povo escolhido para um propósito, para seguir um propósito de Deus. Né? Então, a função de Israel era levar Deus às nações. Entretanto, as nações que deveriam vir a Israel. Isso nós podemos ver em Gênesis, em Êxodo. Então, vamos entender direito. Então, o primeiro plano de Deus, o primeiro propósito, né, missionário, nós vamos ler o primeiro tópico, que é o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então, se você for pegar o livro lá de Gênesis, vamos ler lá Gênesis 12, versos 3, diz assim: o plano de Deus era, entendeu? Nós estamos falando agora sobre o plano de Deus, então analisa comigo esse texto, raciocina comigo. O texto diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se hoje a sua família é bendita, foi por um propósito que começou lá no tempo de Israel, lá no tempo do povo escolhido para um propósito. Nós vimos aqui, agora há pouco, na introdução, falando sobre Abraão, esse propósito deu início desde lá de Abraão, que quando ele fala, sai de tua tenda, olha lá para os céus, se você pode contar as estrelas, se você pode contar as areias do mar, esse era o propósito do povo de Israel, porque ele se estenderia não só para um povo chamado povo de Israel, mas para o povo de Deus, mas para um povo de Deus. Então, tudo isso seria estendido, né? Então, o verso 4 ali de Gênesis diz assim: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então, ali, Abraão partiu para ser um grande missionário do Antigo Testamento. Então, assim, se você for ver também Mateus 24, Mateus 28, também tem esse propósito. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Glória a Deus.
Nós estamos aqui para cumprir essa vontade de Deus. Então, ali diz que naquele tempo a vontade, ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Eu digo que ainda é, né? Não era, ele continua, ele ainda é. Então, nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação, o povo de Israel. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunha de Deus. Então, Isaías 42, 5, 7. Mas existia o plano de Deus, mas também existia a falha do povo de Deus. Faz parte da natureza humana salvar, né? Errar, as falhas. Então, os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Então, assim, a gente falou sobre Gênesis, né? Sobre abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali partiu um povo de Gênesis com uma missão. Esse era o plano. Mas houve falha nesse plano por povo, não falha pela falta de estratégia de Deus. Não, houve falha porque o ser humano é falho, e o povo de Israel se deixou contaminar pelas religiões pagãs dos povos vizinhos. Quando houve êxodo, e quando em êxodo lá, 12, 37 e 38, vamos ler, eu tinha deixado aberto que eu estava lendo, 12, 37 de hoje diz assim, os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Então, saíram em Êxodo 600 mil pessoas a pé, além das mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças, 600 mil pessoas deixaram o faraó. Olha isso. Além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Então, além desses 600 mil, mais mulheres e crianças, mais uma grande multidão de povos estrangeiros também aproveitou a liberdade, porque eram povos que já estavam acostumados com a doutrina de Israel, com as crenças de Israel, já eram alguns gentios envolvidos ali no meio, mas também tinha alguns pagãos. Mas vamos falar disso já já. Então, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Então, assim, mas foi um movimento muito grande de pessoas saindo do Egito. Então, assim, muita gente saiu com, vamos dizer assim, apaixonadas pela crença de Israel, apaixonadas pelo Deus de Israel, né? E seguindo as doutrinas de Israel, seguindo o Deus de Israel. Mas muitas pessoas também foram levando consigo costumes egípcios, doutrinas egípcias, uma religião, os deuses pagãos do Egito. E nisso, o povo de Israel se deixou contaminar com isso. Ele, vamos dizer assim, contaminou positivamente algumas pessoas, mas também se deixou contaminar negativamente pelo povo egípcio e as tradições de outros deuses. Então, começou a cultuar outros deuses de religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Então, nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta de desvio dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Então, aí, a gente vê muitas vezes que o povo de Israel pagou um preço por isso. E não foi um preço barato, foi caro. Tantas vezes foi feito cativo, tantas vezes foi libertado, tantas vezes se converteu dos seus maus caminhos, tantas vezes caiu de novo. Então, de tempos em tempos a gente foi vendo, mas isso não deixou que ele fosse o povo de Israel, o povo de Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações, como eu acabei de dizer. Não deixou de ser bênção, não deixou de ser povo escolhido, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Como a gente leu lá em Gênesis, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, existia uma promessa para o povo de Israel, te abençoarei. A contribuição de Israel para o mundo.
Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e traduziram em grego, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Já trazendo um pouquinho para aquele tempo de lá, você já imaginou? Hoje nós estamos em 9 bilhões de pessoas. Eu até tive a curiosidade, mas não me pesquisei, deveria ter pesquisado, qual era a quantidade, qual era a população mundial nesse tempo. Só para a gente ter uma ideia para a gente mentalizar de como que era a dificuldade não, o feito gigante que Israel fez em traduzir isso para a língua mais utilizada naquele período. Isso, Israel estava exercendo o papel missionário, de traduzir e levar essa palavra para outros povos de língua grega, e não só de hebraica, né? Aramaico, hebraico, enfim. E preservar o Antigo Testamento e traduzir em grego, né? Que era a língua. Então, assim, outra coisa que eles fizeram foi manter viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus. Tanto que Deus que nesse tempo, logo depois de Êxodo, a gente vai lendo a Bíblia, a palavra de Deuteronômio. Logo depois não, né? A gente vai ler a palavra de Deuteronômio, que significa... Deuteronômio significa repetição da lei. Repetição da lei. Então, eles manteram vivo essa chama de manter e preservar o Antigo Testamento e as leis que Deus havia colocado à disposição de seu povo. Bom, onde eu parei, manter a viva de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Amém? Então, resumindo, a gente falou sobre o plano de Deus, a falha de Israel e a contribuição de Israel para o mundo. Embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo. E como a gente viu em algumas lições anteriores, esse plano de Israel, essa contribuição de Israel para com o mundo, ainda não acabou. Glória a Deus. Nós ainda temos profecias a serem cumpridas. Amém? E algumas delas já estão se cumprindo, né? Se você estiver acompanhando as últimas notícias aí, você já vai vendo que tem povo se levantando contra Israel. E não são poucos. São muitos. E diz que nos últimos tempos os povos seriam realmente se levantar contra o povo de Israel. Mas Deus seria com eles. Hoje eu li uma notícia que nunca aconteceu antes na história mundial. Foi lançado o Iêmen, o Irã, lançou um míssil de proporção espacial, ou seja, ele foi fora da atmosfera do nosso planeta, foi lançado contra Israel. Isso nunca tinha acontecido antes na história mundial, de um míssil viajar a 2.000 quilômetros de altitude, para 2.000 quilômetros de distância, vamos dizer assim, quase que intercontinental, pelo espaço para atingir Israel. Foi interceptado pelo poder de fogo e pelo escudo, que esqueci o nome agora, acho que é Arrow, acho que é arco ou flecha, alguma coisa assim. Foi interceptado por esse escudo chamado Arrow, e o míssil não chegou a atingir Israel. E, só para você ter uma ideia, é um míssil que viaja a 11.000 quilômetros por hora, 11.000 quilômetros por hora. Então, é um míssil muito rápido, mas que foi interceptado, e isso mostra que existe uma proteção de Deus a favor de Israel, como a palavra diz. Bendito, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só um fato curioso, mas que eu acredito que agrega valor aqui na nossa aula, amém? Tópico 2. Vocês, por favor, fiquem à vontade para interromper, tá? Não precisa levantar a mãozinha, não. Tópico 2. O amor de Deus para com outras nações. Perdão. Os olhos de Deus sobre todos os povos.
Johannes Braun, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Em Isaías 45:6, 49:6 e 52:10. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento, como a gente já discutiu aqui. Tópico 2. A viúva de Sarepta. Engraçado, porque eu tinha lido aqui agora Serepta e agora eu estou lendo Sarepta. Eu acho que eu me enganei. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. É um texto de agora. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Tanto que no texto diz que Elias fala, prepara para mim para um bolo. Ela falou, o que temos aqui, eu só tenho aqui um pouco de farinha e um pouco de azeite aqui na botija, que eu vou fazer um bolo e depois morrer. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, que era, faça primeiro para mim, ela foi abençoada com o milagre da botija, que foi a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Então, no mesmo momento que ela foi abençoada, ela se sentiu amaldiçoada pelos seus pecados, né? Tanto que ela questiona Jonas, quando Jonas está lá. Elias, desculpa, quando Elias está lá, e ele revive o filho dela. Então, nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e restaurou a vida. A mãe do menino falou, nisso conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha que ela já tinha passado por um milagre, né, de conseguir ter alimento, ela e o filho dela, né, que é o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite, né? E ainda assim, ela só comentou que Elias realmente, ela só reconheceu Elias como realmente homem de Deus quando ressuscitou o filho dela. Amém. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Então, a missão de Elias foi levar o conhecimento da palavra e o feito de Deus a outros povos, a povos estrangeiros. E eu tenho certeza que esse feito não passou em branco pelo povo de Sarepta. Amém? Sarepta. 3. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Esse texto de Jonas em Nínive, ele é interessante, né? Porque às vezes Deus dá uma ordem para você e se você não obedece, existem consequências, né? No caso de Jonas, ele foi parar dentro da boca de um peixe, quase que o navio foi a pique, quase que todo mundo morre afogado no navio. Então, existem consequências não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta, quando você é desobediente. E, às vezes, não foi o caso de Jonas, mas me fez lembrar aqui que, às vezes, quando Deus te determina para fazer alguma coisa, se você não fizer, você tem consequência para você, tem consequência para as outras pessoas. Mas Deus também tem o poder de colocar outra pessoa no lugar para fazer. Não foi o caso de Jonas, mas foi o caso de outras pessoas. Inclusive, meu caso. Às vezes eu sentia assim, quando você for orar,
quando você tiver com oportunidade no púlpito, fala isso, isso, isso. Deus falava comigo nessa hora. E às vezes eu falava, essa coisa é da minha cabeça, eu estou imaginando coisas. E o mais engraçado, isso aconteceu muitas vezes, inclusive com meu irmão Doni, e eu falava assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou falar, principalmente no começo da minha conversão. E era engraçado que aí, logo em seguida vinha o Doni, uma palavra, e Deus fazia ele falar exatamente aquilo que ele tinha para falar. E às vezes com versículos diferentes, mas com a mensagem parecida. Às vezes eu não falava e Deus usava o Vinícius para ir lá e falar. Então, o propósito de Deus, irmão, vai se cumprir. A missão que Deus te der, ela vai se cumprir. Seja, se você for ou não, ela vai se cumprir. Pode ser por você, e você ser abençoado pela obediência, ou Deus escolhe outra pessoa para abençoar. Mas no caso de Jonas, especificamente, era ele. Tinha que ser ele. Que como mesmo ali foi dito, poucos missionários bíblicos foram ao estrangeiro. Então, para ele, para Jonas, essa missão tinha que acontecer com ele. Era uma determinância do Senhor. Tanto que quem já leu o livro de Jonas já sabe a que proporção isso chegou, né? Então, mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir para Nínive e advertir esse povo. Então, Nínive era a capital da Assíria, uma nação perversa, cruel e imoral. Eu até entendo, me colocando no lugar de Jonas, que não é uma missão fácil, né? Imagina, você ir para a Assíria, uma nação, como diz aqui, perversa, cruel e imoral. E você, sendo um homem de Deus, entrando num lugar desse, irmão, tem que ser revestido de poder para aguentar um negócio desse. É uma coisa que eu falo para você, vai lá na Cracolândia, lá, entra lá sozinho, com a cara e a coragem, vai lá. Sozinho não, com Deus, né? Com Deus, que aqui era Jonas, Deus era com Jonas, né? Mas mesmo assim, dá um medinho, né, de você entrar num lugar desse. Entra no meio de uma boca de fumo, lá, numa biqueira, no meio dos traficantes, no meio dos usuários. Quando Deus mandar você fazer um negócio desse, se põe na pele de Jonas. Não era fácil, né, cara? A gente entende isso. Mas era o propósito de Deus. Amém? A Bíblia diz tudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Uma pausa para eu beber água? Amém. Seguimos. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos departamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração. E por isso, o juízo não recaiu sobre eles. Você já parou para pensar que se Jonas não tivesse ido, uma nação inteira deixaria de se converter? Uma nação inteira. Imagina o seguinte, você na pele de Jonas, aí Deus fala para você assim, ô Carmen, vai lá no Brasil, lá naquela nação lá, conversa com o presidente e avisa eles que eu vou destruir o Brasil inteiro, tá? Se eles não se arrependerem. Você já parou para pensar? E aí, Carmen, você vai ou não vai? E aí você fica sabendo aí, então, é o seguinte, olha, e essa nação é perversa, é cruel, mas eu quero que você vá lá. Você vai ser usada para falar lá a todos. Você já parou para pensar? E aí você fala assim, eu vou nada, não vou entrar nesse país nada. E aí, Carmen, você ia fugir? Eu ia ser Jonas. Ia... Eu a ia gente fugir. fica julgando o Jonas aqui, falando, ele obedeceu, ele não foi. Mas olha aí o contexto da história para você ver. Imagina. Então, assim, e olha, que o Brasil aqui ainda é de boa, né? Eu tive uma experiência que eu fui uma vez na Cracolândia e eu tinha muita vontade de ir. E eu vi que é muito, muito pesado espiritualmente, é muito pesado em todos os sentidos, mas espiritualmente, eu vou ser sincera, eu saí de lá passando mal. Eu conheço algumas pessoas que
para fazer missões nesse tipo de lugar, elas contam com intercessores, pessoas que estão orando por ela o tempo todo. Elas se preparam com jejum, com oração, se revestem, porque não é um lugar fácil de você realmente entrar, não. E ali, se você vê eu vou te dizer que, assim, eu não entrei na própria Cracolândia, mas eu entrei em alguns lugares em favelas, alguma coisa com transporte escolar, e eu via no olhar das pessoas o mal. Eu via, assim, o diabo usando até, inclusive, crianças. Crianças com olhares perversos que faziam gestos obscenos e falando palavrão, com palavrões, assim, ou bem ofensivos. Eu fico imaginando, e eu nem crente era, então você imagina para quem está lá, revestido de poder, entrar num lugar desse, né? Na verdade, eu era crente, sim, já estava no caminho, já. E acho que é por isso que eu sofria tanto ataque toda vez que eu entrava naquele lugar. Que eu era crente, convertido, mas ainda não conhecia as ferramentas para entrar nesse lugar. Então, você imagina, no coração de Jonas, como é que ele estava se sentindo para entrar num lugar desse. Então, mas também tem o seguinte, tem um ônus, mas tem um bônus. Depois que ele conseguiu ir, uma nação inteira, inclusive por determinação de um rei, tudo bem que tudo partiu do rei maior, né, do rei soberano lá de cima, mas pela determinação de um rei, uma nação inteira pregou jejum e oração. Imagina um país, imagina o Brasil inteiro. Ai, como eu sonho com um dia desse, cara. Mas acho que vai ficar no sonho, né? Uma nação inteira proclamando jejum e oração ao nosso Deus. Não seria lindo? A gente vê numa parada gay tendo 4, 5 vezes, 10 vezes mais pessoas do que numa marcha para Jesus. Mas eu gostaria de ver uma nação inteira proclamando jejum e oração. E aí o juízo não recaiu sobre eles. E nós? E o juízo que está caindo sobre nós? É para se pensar, né, meu povo? Vamos lá. Então, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Deus ama a humanidade toda. Então, resumindo, por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas, hoje eu estou cismando com Sarepta, né? Estou toda hora vendo se é Sarepta ou Sarepta. Então, por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Então, tudo isso é testemunha de que realmente existia missões no Antigo Testamento. 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Tópico 1. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, em Gênesis, né? E Romanos 8:20 também. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro, de 1:19. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Só por isso, a gente já deveria estar dando glória a Deus de 5 em 5 minutos. Porque Deus nos deu a oportunidade, criou meios da gente se redimir. O maior meio foi o sacrifício de Cristo na cruz. Esse foi o maior meio. E só por isso a gente deveria dar glória a Deus. De 5 em 5 minutos, o tempo todo tempo o louvor tem que estar, como diz o Salmo 34, em todo tempo o louvor tem que estar nos nossos lábios. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Tópico 2. Quais são essas alianças incondicional e incondicional? A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Quando ele fez aquela promessa lá, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É disso que está falando. É essa aliança incondicional. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
Grande, né? Grande e forte. A aliança condicional, inclusive aqui fala aqui sobre o texto, Gênesis 12, do 1 ao 4. Então ele diz assim, ora, vamos ler o 1, que a gente leu só o 2, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Isso é o quê? Missão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Isso era a aliança incondicional. Agora nós vamos ler a aliança condicional, que é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Deuteronômio 28, que é a repetição da lei que eu comentei com vocês. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial que ressuscitou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Vamos ler Gálatas 4:4? Eu não tinha planejado de ler, mas o Senhor me tocou para ler. Gálatas 4, né? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu vou ler o 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Essa foi o resgate de alcance mundial que ressuscitou nesse advento do Senhor Jesus. Beleza? Resumindo, há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Por isso que tem um povo na China que entendeu essa aliança incondicional e condicional. Por isso que elas são perseguidas, mas eles entenderam. Então, em todo lugar existe um povo que entende, mesmo contra a vontade das nações. Que logo que a gente sabe também que hoje o nosso governo não é muito a favor disso também, né? Então, eu vou ler um texto aqui que não está aí para vocês, só ouçam, por favor. O concerto de Deus com os israelitas. Um concerto é definido. Um acordo, um concerto é definido. Um concerto é um acordo formal e obrigatório, ou uma promessa entre duas partes. É como um contrato, mas enquanto o contrato é um acordo legal que envolve termos específicos e requisitos, um concerto é um acordo de vida, em que as partes se comprometem uma com a outra. O casamento é uma forma de concerto. No caso do concerto de Deus com o seu povo, ele promete ser o seu Deus. E eles prometem se reservar como povo de Deus. Então, ele promete ser o seu Deus, e como se Deus dissesse assim, eu me comprometo a ser o seu povo, e você ser o seu Deus, e vocês se comprometem a serem o meu povo. O conceito se baseia nas leis e promessas de Deus para o povo e na fidelidade e obediência ao povo de Deus. Enquanto os israelitas permanecessem em seu acordo de vida com Deus, teriam um relacionamento especial com ele, e teriam a vida e o propósito que Deus tensionava para eles. Então, isso me faz lembrar de Deuteronômio 28, que são as bem-aventuranças da obediência. Só que também tem, um pouco mais para frente, as maldições da desobediência. Então, tem lá as bem-aventuranças da obediência e as desaventuranças, né? da desobediência. Amém? Então, conclusão. Vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, acho que vai dar até para fazer a revisão no conteúdo. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações de sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então,
só uma observação, a gente viu no começo da lição que o povo de Israel, mesmo recebendo essa missão para proclamar entre as nações, muitas das vezes eles queriam guardar só para eles. Tá? E então, essa era uma das obediências de Israel. Então, eles receberam a incumbência de proclamar entre as nações e nações a glória do Senhor, entre todos os povos e as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo. Tema da próxima lição. Então, já está dando um spoiler aqui, que as próximas lições vão falar de missões transculturais no Novo Testamento. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Então tá. Vamos aproveitar que a gente tem ainda aí uns 12 minutos e vamos falar sobre a revisão do conteúdo. Então aqui tem uma pergunta. Para que Deus chamou o povo de Israel? Se você prestou atenção na aula, tenta puxar na sua mente aí para que Deus chamou o povo de Israel? A resposta foi: o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunhas de Deus. Pergunta 2. Em que Deus tornou Israel diante de outras nações? Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Quer falar alguma coisa, pastor? Essa questão aí de nós queremos, todos nós queremos a bênção, mas é só uma parte daquilo que Deus quer. Quando você citou sobre Jonas, nós vivemos exatamente como Jonas, porque Jonas inicialmente ele deu um testemunho e depois ele deu um testemunho é iminente a volta do Senhor Jesus, mas a pergunta que fica no ar: quantas pessoas já deveriam ter sido preparadas, evangelizadas, e o propósito da igreja está ineficiente, porque tudo isso seria uma tarefa realmente para a igreja, na qual a palavra diz que Deus não deu essa oportunidade aos anjos, mas deixou para nós essa oportunidade, né? E aqui também eu quero fazer uma colocação, que algum tempo atrás eu conversei com o pastor Vinícius, de nós, se alguém tiver o seu lar aberto para evangelismo, não apenas para uma reunião de comunhão, mas para pegar todos os seus vizinhos que não conhecem Jesus, e nós temos um dia para fazer essa tarefa. Basta qualquer membro ou todos os membros da igreja que abram, forneçam essa abertura para nós ministrarmos a pessoas que não conhecem a palavra, que venham conhecer a palavra, porque o propósito, se você analisar em derredor, na realidade, Israel tinha que ser um testemunho às nações, né? E quando nós somos abençoados, e as pessoas veem que nós somos abençoados, isso reflete uma curiosidade por que nós somos abençoados. E nós temos a palavra do porquê, que é a salvação em Cristo Jesus. Interessante o senhor comentar a respeito disso, porque Deus tem me dado a oportunidade de falar do Evangelho no meu trabalho, e as pessoas têm visto o que Deus tem feito no meu desempenho profissional dentro da empresa. E as pessoas têm visto que não é pelo meu conhecimento, não é pela minha sabedoria, é pelo agir dele. E isso tem ficado notório para as pessoas que trabalham comigo, minha equipe, meus colegas de equipe, meu supervisor, enfim. E isso é bacana porque é uma abertura para a gente poder falar do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é perfeito, é agradável, porque é a vontade de Deus, né? Mas isso também nos faz refletir
como o senhor disse aí, que a igreja tem um papel fundamental de levar essa palavra. E o senhor falou que a igreja está falhando, assim como Israel também falhou naquele tempo. Então, você vê que tudo que existe uma grande correlação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre as profecias de Israel e o que realmente aconteceu no profecia de Isaías e o que realmente aconteceu no Novo Testamento. Então, está sempre tudo sendo relacionado entre Antigo e Novo Testamento. Então, hoje, eu vejo também que a igreja, em alguns pontos, ela realmente tem falhado. E não estou falando especificamente de placas de igreja, estou falando realmente da igreja em pregar o evangelho, em trazer e fazer com que todos os povos sejam alcançados pela palavra do Senhor. E às vezes porque nós também sentimos medo, assim como Jonas teve medo, né? Como eu usei aqui um exemplo brincando com a Carmen, mas às vezes é verdade, às vezes a gente tem medo de entrar em determinados lugares ou falar da palavra de Deus em ambientes hostis, vamos dizer assim. Então, eu conheço pessoas que têm um ambiente de trabalho totalmente mundano, totalmente voltado para as coisas do mundo, inclusive com festas de Halloween, que a gente comentou a respeito disso há pouco tempo atrás, e que é difícil de você ser cristão, imagina você ser cristão num escritório de 50 pessoas, onde a maioria é do mundo. É difícil de você levantar e falar do amor de Deus. Muitas vezes vão rir de você. Muitas vezes você vai ser visto como... As pessoas vão passar atrás de você e vão fazer gestos. Olha lá vai o santinho. Gestos, enfim. Vai haver realmente uma discriminação. Mas isso não pode ser... o medo não pode ser paralisante. O medo não pode nos paralisar. A discriminação não pode nos paralisar. Imagina as pessoas que estão pregando o evangelho na China, correndo risco de morte. Risco de ser morto. Mas eles não param, eles não cedem. Isso é uma lição para a gente tem muito que aprender ainda pela vida. Amém? Na realidade, só muda as datas. Todo o processo que Deus começou lá em Gênesis 12, e hoje nós refletimos o mesmo medo que eles tinham. Sim. Né? E eu creio que, nesses últimos tempos, Deus vai pressionar a sua igreja, colocando um poder anormal até aquilo que nós vivemos hoje, para que realmente os planos de Deus se cumpram, e Ele vai usar a sua igreja, né? Apesar, como a Bíblia diz, as pedras estão clamando aí, né? Então, não basta nós queremos que Jesus volte, como está escrito lá no fim do Velho Testamento, ora vem Senhor Jesus, mas tem que haver esse papel, porque na realidade hoje, em muitas denominações, sem citar nome, o mundo entrou na igreja exatamente o contrário do plano de Deus. Há um posicionamento, por exemplo, vamos falar de prosperidade, mas não é mencionado a verdadeira prosperidade ou a prosperidade inicial, que é a prosperidade do Espírito Santo. Não basta buscar carros, aviões, porque nós não vamos levar eles, vai ficar aí. E mais uma vez... Pois não. Não, e mais uma vez o senhor me remete a mais uma analogia, porque assim como a gente viu aqui na lição, que Israel, quando se misturou com o povo de Egito, se deixou que o mundo naquela época era o povo de Egito, o povo egípcio, né? E suas tradições, Então Israel se deixou contaminar pelo mundo naquele tempo. E hoje a igreja, que é o povo de Deus, né? É o Israel de hoje, também está se deixando contaminar. É mais uma vez uma analogia interessante entre os tempos antigos e o tempo de hoje. Mas eu tenho que dizer também que assim... Aí não basta nós dizermos que saímos do Egito, mas o Egito saiu de dentro de nós? Sim. Como algumas pessoas olham para trás, dando uma reverência. Às vezes nós ouvimos testemunhos dentro da igreja de que a pessoa faz uma reverência maior para a sua velha vida, como se fosse um orgulho ter aquela velha vida e não a nova vida. Isso é comum a gente assistir. Uhum. Eu tenho percebido também que existe uma proporção, assim como o mal tem crescido no mundo,
né? Como a palavra diz que nos últimos tempos o amor esfriaria e tudo, mas eu também sei que existe uma proporção do poder de Deus também sendo liberado para a sua igreja. E eu sei que vai chegar uma hora em que esse reavivamento vai chegar, porque a gente já viu isso nas lições, a gente sabe que isso é uma promessa do Senhor. Então, a gente, por enquanto, a gente está vendo que o mal está crescendo em proporções, assim, assombrosas, né? Mas eu sei que Deus tem um grande poder para liberar também para a sua igreja, em breve. Uma das coisas que nós vimos hoje a respeito de Gaza, e quando se lê Sofonias capítulo 2, verso 4, está claro que Gaza seria destruído. Já era previsto, né? Uhum. Então, espiritualmente, nós precisamos zelar para não ser destruídos, né? E este um dos posicionamentos está na escola bíblica. Amém. Então, vamos concluir aqui revisando o conteúdo. Quais os 2 exemplos bíblicos, de acordo com a lição, que mostram Deus interessados em pessoas e nações estrangeiras? Então, é o relato da viúva Sarepta e o de Jonas e Nínive. O que são as alianças incondicional e condicional? A aliança incondicional é a disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato incondicional ou declarativa e irrestrita pela sua própria iniciativa. Então, como eu disse, Deus foi o primeiro missionário, foi pela sua própria iniciativa. A aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano. O que Deus estabeleceu com o homem, qual foi o propósito disso? Por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador. Então, a questão da aliança é uma coisa inacreditável. O ser humano faz uma aliança com Deus, mas quem tem todo o poder, toda a provisão é Deus. E nós, como seres humanos, o que podemos dar em troco dessa aliança? Então, nós temos tudo e não temos nada para dar. Essa é a realidade. É engraçado porque, assim, é como se você fizesse um acordo comercial, né? Vamos trazer para a vida de hoje. Você faz um acordo comercial. Amigão, eu vou te dar em 1 milhão e você não precisa me dar nada. Você só promete para mim que você vai me receber como doador. Mas isso acabou sendo um costume humano, até o dia de hoje. Pois é. E o ser humano ainda consegue ser ingrato com isso, né? É. Amém, meus irmãos. Nós encerramos essa aula de hoje, dentro do tempo previsto. Amém. Glória a Deus por isso. Espero que vocês tenham sido abençoados por essa lição e que essa palavra continue entrando no nosso coração. Amém? Durante toda a semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor a todos. Amanhã tem culto, senhores. Pastor, o senhor continua na linha aí para eu poder conversar com o senhor? Sim. O Vinícius, se não estiver dando aula também.